vai trazer a história de Ana. Ana está vivendo sobre uma angústia daquilo que ainda não aconteceu na vida dela, né? Ana, ela vai viver um processo difícil de espera. E como é difícil esperar, né? Como é difícil esperar em Deus por um milagre. E Ana, ela está esperando em Deus por um milagre. Ana, ela não tem filhos. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1, logo no versículo 2, que ela está convivendo ali com alguém que tem aquilo que ela não tem. Penina é a mulher que está do lado dela, dentro da casa dela. E o texto vai dizer que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Esse porém aí aponta para o que Ana não tem, para a área estéril de Ana, aquilo que ela vem esperando em Deus tanto e tanto tempo, orando em Deus, né? E a espera que algo aconteça na vida dela e não acontece. Enquanto isso, ela olha para o lado e vê alguém que tem. Só que essa pessoa que tem, ela não consegue ser na vida de Ana quem Ana precisa no momento que alguém esteja realmente do lado. Quem tem, só tem, mas não consegue ser. Quem tem, só possui, mas não consegue ser alguém que Deus pode usar no tempo de dificuldade do outro, no tempo de aflição do outro. Penina, ela só tem, mas ela não consegue ser um instrumento de Deus para o tempo em que alguém do lado dela está precisando. Aí a gente abre um leque de pensamentos sobre isso, entendendo que o importante não é só ter, mas é principalmente ser quem eu tô sendo diante daquilo que eu tenho. Porque só o ter não significa nada. Alguém está do lado precisando, mas não consegue ter da pessoa que está mais próxima, porque essa pessoa só tem, mas não é. Penina tem, mas não consegue ser para Ana quem Ana precisa. E Ana é alguém que está precisando. Ana é alguém que precisava do ombro amigo. Ana é alguém que precisava de um bom conselho. Ana é alguém que precisava de uma intercessão. Ana é alguém que precisava de uma mão amiga, de um ombro amigo, sem acusação. Sabe? Ana não precisava de ninguém para acusar. Ana não precisava de ninguém para apontar. Ana só precisava de um apoio. Mas quem tem não consegue ser para Ana aquilo que ela precisa no momento de aflição, de maior aflição que ela vive. Penina poderia ser uma grande amiga de Ana, e seria tão bonito ler esse capítulo diferente daquilo que a gente está lendo. Seria tão bonito ver que Penina não só tem, mas consegue ser diante daquilo que tem. Mas não. Penina, ela tem, mas ela não se importa com o que tem. Porque mesmo assim ela consegue invejar a vida de Ana. E Ana é alguém que não tem. Ana não possui o que ela tem, mas Ana tem o amor do marido de Penina. Ana, ela tem o amor. Ana tem a atenção do próprio marido. E ela consegue enxergar em Ana aquilo que ela, mesmo tendo, não consegue enxergar em si própria. E aí começa uma rivalidade. Essa casa aqui é uma casa onde não existe paz. Essa casa aqui é uma casa de aflição. Porque quando a gente chega no versículo 6 do mesmo capítulo,
O texto vai dizer: e sua competidora excessivamente a irritava. Penina se torna competidora. E é a Bíblia quem diz. A tradução que eu estou, Almeida Corrigida, hoje, me diz que ela é competidora de Ana. Excessivamente a irrita. E quem vive sobre esse contexto não vive paz. Quem vive sobre esse contexto, um ambiente de competição, um ambiente cujo uma pessoa está disposta a te irritar de modo excessivo, um ambiente em que a pessoa quer te alfinetar, te apunhalar e o tempo todo jogar palavras que te maltratam, não é um ambiente sadio. Não é um ambiente que te traz paz, muito menos alegria. Imagina a Ana comigo nesse ambiente. Ana já não tem. Ana já está vivendo um tempo de espera. E quem tem não consegue ser para Ana aquilo que Ana precisa no momento. E tem gente que é assim. A verdade é essa. Tem gente que é tão insensível que não consegue perceber o momento que o outro vive. E por não conseguir perceber o momento que o outro vive, não consegue ser, de fato, um instrumento de Deus para a vida de muitos que estão do lado, ou até mesmo na própria casa. O que vai acontecer aqui é uma pessoa que está irritando e competindo com Ana, gente. Ana está vivendo sobre um momento de opressão, um ambiente de opressão, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. É o Senhor quem determinou esse tempo de espera. E agora ela está vivendo nesse tempo de angústia, de aflição. Só que, mesmo Ana vivendo esse tempo de angústia, esse tempo de aflição, esse tempo difícil, esse tempo de confusão no coração, na mente, Ana vai precisar entender que é nesse momento aí que está exigindo dela um tudo. É nesse momento aí que vai exigir dela uma posição, um posicionamento. Ana no deserto dela, no vale dela, Ana sobre a angústia que ela está vivendo, Ana no ambiente desfavorável, não é favorável esse ambiente, não é favorável, quem está do lado dela não consegue dar a ela o que ela precisa. É sobre esse tempo, tá aqui comigo? É sobre esse tempo que Ana vai ter que entender que isso aqui também está empurrando Ana. Eu quero dizer para você que o momento da sua angústia, o momento da sua aflição, o momento da sua dor, das suas confusões, do seu pior dilema que você possa estar vivendo, do seu deserto, da sua adversidade, do tempo de espera, esse momento aí também está te empurrando. Para quê? Para quê, pastora? Para a solução? Antes da solução, isso está te empurrando para fazer com que você se posicione e decida mudar a tua vida. Ana poderia escolher: cruzo os braços e vivo nesse ambiente aqui, sobre as irritações de alguém, sobre a competição de alguém, sobre a opressão de alguém. Eu quero voltar isso não para alguém, mas para aquilo que o adversário da nossa alma está fazendo. Porque por trás de Penina existe uma força maligna que está fazendo com que ela seja usada para tirar a paz de Ana. Então, por favor, se não fosse Penina, iria ser qualquer outra pessoa ou qualquer outro instrumento que tivesse ali disposto a fazer o mal. Tá entendendo aqui? Porque talvez você esteja ouvindo essa live e já caminhou a tua mente aí para alguém, para um nome, para uma pessoa. Porque a gente é muito bom para mirar em pessoas e dizer assim: é ela, é ele. Não, gente, para aí. Se não fosse Penina, iria ser qualquer outra pessoa
qualquer outro familiar, qualquer outra situação que estivesse ali disposta a ser usado pelo mal. Entende? Então existe aqui um período de aflição, um período espiritual que Ana está vivendo. Aqui é Penina que vai ser usada aí pelo mal para que o nosso adversário oprima a vida de Ana. Eu não sei o que o seu adversário tem usado para te oprimir. Eu não sei quem ou qual situação o teu adversário está usando para te oprimir. Mas entenda, é nesse momento que alguma coisa está cooperando para você viver essa opressão, que isso também está te empurrando para se posicionar e decidir. Decidir o quê, pastora? Decidir mudar de vida. Mas não é só uma decisão, porque uma decisão vazia não te tira do lugar. Mas uma decisão sobre uma posição, quando eu decido e me posiciono, aí sim eu me movo. Aí sim eu entro no caminho do milagre. Chegou um momento, gente, porque isso aqui, né, o texto está bem explicativo, dizendo que competidora era uma competidora excessivamente irritava. Isso aqui era diário. Eu não sei quanto tempo Ana viveu sobre essa opressão. Viveu anos, viveu meses, viveu dias intermináveis. E eu não sei se você já passou alguma luta como essa, que se sentiu oprimida, que parece que realmente você pode contar para alguém que foi uma semana, que foram 15 dias, mas parece que foram anos. Porque parece que não termina. Então, foram muitas horas, foram muitos dias que Ana viveu sobre essa opressão. Mas teve um momento, no versículo 9 do mesmo capítulo, o texto vai dizer: então Ana se levantou. Tem um momento que ela está vivendo sobre a opressão, e essa opressão vai empurrar ela a tomar uma decisão, que ela decide se levantar. Ela decide se levantar. Ana, chegou um momento que ela disse: não, chega, eu preciso decidir, porque a decisão muda o meu destino. Só uma decisão pode mudar o meu destino. Só uma decisão aqui nesse contexto de Ana, de opressão, de irritação, de um ambiente que estava oprimido, sabe, de falta de paz, de coração tribulado, de falta de alegria. Nesse ambiente que Ana estava vivendo, só uma decisão poderia mudar o destino de Ana. Então, no versículo 9, diz o texto: Ana se levantou. E eu quero declarar nessa manhã de segunda-feira que hoje você se levanta. Eu quero declarar hoje, nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana, que você hoje decide, que você hoje ergue a cabeça, que você hoje se livra dessa opressão, que você hoje se levanta desse ambiente de competição, desse ambiente de murmuração, desse ambiente de opressão que você está vivendo, dessa angústia que quer te matar, dessa angústia que vem sobre o teu coração, sabe? De tudo aquilo que o inimigo da tua alma tem trazido a você, para que você viva como opressão. Eu declaro que hoje, nessa segunda-feira, nessa manhã, às 9 horas e alguns minutos, você se levanta. E se eu tivesse agora reescrevendo a tua história, eu poderia dizer, e eu quero escrever: então você se levantou. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu quero escrever isso na sua história. Então essa pessoa se levanta hoje. Decida se levantar hoje. Decida se levantar hoje. Ela decidiu, chega. Esse aqui foi o chega de Ana. Esse aqui foi o chega de Ana. Esse aqui foi a decisão de Ana. Porque uma decisão errada, gente, atrasa o caminho. Essa foi a decisão certa. Essa aqui foi a decisão certa. Chega, acabou, me levantei. Só que, por anos, Ana viveu debaixo de opressão. Essa foi a decisão errada de Ana.
Essa foi a decisão errada de Ana. E decisões erradas atrasam o caminho. Quanto tempo de esterilidade? Quanto tempo sem gerar? Quanto tempo sem sonhar? Quanto tempo sem projetar? Quanto tempo sem fé? Quanto tempo sendo pisada? Quanto tempo sendo maltratada? Quanto tempo vivendo sob opressão? A falta de decisão também atrasa o caminho. A falta de decisão também atrasa o caminho. E eu quero dizer para você que se atente essa semana. Se atente. Você está começando uma semana agora. Se atente. Se atente. Sabe por quê? Porque coisas simples, por mais que pareçam simples, a gente não costuma levar a Deus. Coisas que pareçam simples, é tão simples que você não leva para Deus. É tão simples que você não leva em oração para Deus. Talvez essa irritação aqui fosse um simples de Ana. É tão simples, eu vou levar isso a Deus? Eu vou levar que alguém está me irritando? Eu vou levar que talvez ela acordou para tomar um café da manhã e essa pessoa, sabe, falou alguma coisa na mesa, irritou ela de uma forma baixa, de uma forma que acabou com o dia de Ana. Só que sabe o que ela fez? Possivelmente, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando, eu estou imaginando. Sabe o que possivelmente ela fez? Porque quem vive sobre esse ambiente de competição e irritação vai fazer isso? Se trancar num quarto e ficar o dia inteiro dentro do quarto, chorando em cima de uma cama, se lamentando daquilo que está passando. Quanto tempo Ana viveu sem produzir, viveu sem se alegrar, viveu sem provar dos momentos em que Deus estava proporcionando? Quanto tempo Ana não viveu? Quanto tempo Ana deixou de viver? Por quê? Porque a coisa simples ela não levou a Deus. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu sei que parece banal, eu sei que parece ridículo, eu sei que parece pouco, mas Senhor, a questão é essa. Senhor, a questão é, Deus é o seu Pai, Deus te entende, mas é tão simples que não costumamos levar a Deus. Então, para começar essa semana, o Café com Bíblia quer te dizer uma coisa, não decida sozinha. E não demore a tomar decisões que vai mudar a tua vida. Que vai mudar a tua vida. Peça direção a Deus, porque Deus está dando direção, está dando sinais. E você talvez esteja dizendo, Deus não falou, Deus fala comigo. Só que os sinais estão aí, é a gente que não quer enxergar. É a gente que não quer enxergar. Deus já está dando sinais. E se Deus não falar... Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus não falar, não se mova. Você já tomou decisões erradas. Isso já atrasou o seu caminho. Você já também não tomou decisões sobre muita coisa que você deveria ter decidido. Isso também atrasou o teu caminho. Está na hora de decidir o certo. Está na hora de não errar mais nas decisões. Está na hora, eu vou repetir. Isso que é para alguém. Está na hora de não errar mais nas decisões. Decida com direção. Decida com a direção do céu. Tome as suas atitudes. Fale com direção do céu. Se Deus autorizar, abra tua boca. Se não autorizar, feche. Se Deus autorizar, assine. Se Deus não autorizar, não assine. Se Deus autorizar, vá. Se Deus não autorizar, não vá. Se Deus autorizar, mexa. Se Deus não autorizar, não mexa. Obedeça o sim, obedeça o não de Deus, mas também obedeça o silêncio. Porque em tempo de silêncio é melhor não fazer nada. Não se mova quando Deus não te autorizar. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Deus é o Deus que vê o futuro, mas a gente só vê o presente, a gente vê o agora. Confia mais nesse Deus que vê o futuro. Confia mais nesse Deus que conhece coisas e sabe de coisas que você não sabe.
Confia mais nesse Deus que ouve todas as coisas, que vê todas as coisas, sabe? Um Deus que vai à frente, um Deus que sabe, um Deus que conhece a tua história, um Deus que sabe do teu amanhã antes que ele aconteça. Mas você, não. Nós só temos a capacidade de enxergar o agora e precisamos confiar no Deus que chamamos para ser o nosso Senhor. Você chamou Deus para ser o teu Senhor. E se ele é o teu Senhor, é ele quem decide. Então, se ele não disser nada, não se mova. Se ele te autorizar, amém. Se não autorizar, também ou não. Agora, se não falar nada, não faça. Porque amanhã você vai entender o porquê que você não fez. Amanhã você vai entender. Talvez na hora você não entenda nada, mas amanhã você vai entender. Quantas coisas erradas e quantas coisas poderiam ter sido evitadas se você não tomasse decisões por si. Ana demorou a tomar a decisão, mas teve um momento que ela decidiu. Me levantei. Ela se levantou e o que ela foi fazer? Foi orar. Ela se levantou, o que ela foi fazer? Foi para o altar. Ela se levantou e foi para a casa de Deus. Ela se levantou daquela situação e foi buscar ao Senhor. Buscar o quê? Buscar essa direção. E quando ela vai orar, ela abre o coração para fazer um voto ao Senhor. É isso. Quem que moveu, gente, Ana, para fazer esse voto? A não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus move a gente para fazer coisas que a gente não planeja. Eu tenho certeza que Ana não saiu de casa planejando fazer o voto. Mas quando estava de joelhos, quando estava orando, quando estava se relacionando com Deus no altar, o coração de Ana se moveu para fazer esse voto. Ela faz o voto e ela fica ali por tanto tempo, que porque no versículo 12 do mesmo capítulo vai dizer que perseverando ela em orar. Ou seja, ela ora e ela ainda persevera. E quando termina a oração, no versículo 18, diz o texto: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que é isso, pastora? É a confiança. Confiança naquele que me dá a direção. Aqui, ela não tinha ainda recebido o milagre, mas mesmo sem receber o milagre, ela confiou naquele que direciona. Epa, por aí, a direção é essa. Eu vim, fiz um voto e agora eu vou confiar nessa direção que Deus me deu. Entende? Eu vou confiar nessa direção que Deus me deu. Na direção de um Deus que vê o futuro. Na direção de um Deus que vê além daquilo que a gente enxerga. Eu me lembrei agora de um testemunho. Estou prolongando a live, mas eu sei que Deus está falando aqui com alguém. Me lembrei agora de uma agenda que eu tinha no Espírito Santo, Vitória. E aí meu marido estava em outra agenda, em Belo Horizonte. E eu precisava ir para a Vitória no dia seguinte pela manhã. E ele estava voltando ainda de Belo Horizonte de carro. E não poderia me levar a essa agenda. Então o que eu fiz? Eu chamei uma amiga, comprei uma passagem de ônibus. E fui, porque não tem problema nenhum de andar de ônibus. E comprei a passagem para ir, né? No dia seguinte, de manhã. Estou com a passagem na mão, meu marido entrando em contato comigo, já quase que chegando, mas no caminho ainda, com os irmãos. E eu, essa amiga, na fila para ir para Vitória, na fila pegando o ônibus, com a passagem na mão. Comprei a passagem minha e dela, investi, saí de casa, fui lá, fui para a fila do ônibus e chegando na fila do ônibus, Deus disse: não sobe, não vai. Eu já com a passagem de ônibus na mão, o horário para chegar para ministrar em Vitória, no mesmo dia à noite, isso era de manhã, eu precisava chegar a Vitória para pregar. E eu estava naquela situação sem saber o porquê que eu estava sentindo, estava ouvindo Deus falar que não era para subir no ônibus, com a passagem na mão, na fila, naquela filazinha ali que o motorista faz pra gente subir, cheio de gente atrás de mim, e Deus falou: não sobe, não sobe. Eu olhei para uma amiga
e falei com ela, olha, deixa o pessoal todo passar e não sei te explicar, mas eu não consigo subir. E ela meio que sem entender nada, a gente com mala na mão, e o pessoal foi subindo no ônibus, e eu ficando por última, o motorista não deve ter entendido nada. Eu fiquei aguardando todo mundo subir para ver se esse sentimento ia mudar, se essa voz ia mudar, e se realmente era para eu não subir, porque nem eu entendi o porquê. Mas eu ouvia nitidamente, não sobe. Com a passagem comprada, meu Deus, mas se eu não subir aí na hora, passa 1000 coisas na cabeça, porque você quer saber o porquê que você não vai subir e como você vai chegar à Vitória. Como é que eu ia chegar em Vitória a tempo, né? E não subir no ônibus. E falei pra essa amiga, olha, não é pra gente subir. Eu estava falando que não é pra gente subir. Peguei a passagem, saí da fila do ônibus, voltei caminhando pra casa. Liguei pro meu marido, falei com ele, olha, eu sei que você tá cansado, eu sei que vai chegar atrasado, eu não sei que horas que eu vou chegar em Vitória, mas eu vou ligar pra pastora, vou explicar, nem sei o que eu vou explicar, mas eu sei que a voz foi essa, não sobe. Enfim, gente, não subi. O que aconteceu? Quando eu abro o celular, uma notícia, né, dos jornais, dizendo que um acidente tinha acontecido na estrada em que a gente ia, né, 2 ônibus, 3 ônibus, caminhões caíram na estrada e fizeram uma barragem na estrada. E todos os ônibus e carros estavam parados, esperando desde a madrugada a pista ser liberada para poder passar. Tava tudo parado, a pista estava toda parada e esse acidente tinha acontecido. E aí meu marido chegou cansadíssimo e mesmo assim cansado, me levou, enfim, deu tempo de chegar. Cheguei em cima da hora, mas cheguei de carro. Eu não sei o que seria, como seria se eu subisse naquele ônibus para fazer a agenda. Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembrei disso aqui agora. Porque essa frase, decisão errada, atrasa o caminho. E é sobre isso que eu estou falando. E nesse exemplo, nesse breve testemunho, você pode aí encaixar na sua vida, em qualquer área que você vai viver ou que você já viveu. Decisões erradas atrasam o caminho. A gente não sabe o que está acontecendo no caminho. Eu não sabia o que estava acontecendo no meu caminho, sabe? À frente. Eu não sabia o que estava acontecendo, né, no caminho que o ônibus ainda ia percorrer. Mas Deus sabia. Deus sabia. Só que o fato de ter investido, comprado, no meu caso, a passagem, né, se esforçado, pegado a mala, caminhado até a rodoviária, faz você achar assim, poxa, já que estou aqui, né? Eu não sei o quanto você já investiu ou quanto você já se esforçou, mas uma coisa eu sei, obedeça ao Deus, que é o teu Senhor, que vê o futuro além do presente, porque a nossa visão é muito limitada. A visão de Deus é sim a visão que a gente precisa tomar, de visão para nós, de visão certa. É a visão que eu quero e é a visão que você precisa. Então, Deus sabe o que você tem no caminho. Então, obedeça. Se Ele não disser nada, não se mova. Se Ele falar, vá. Mas se Ele não falar, não se mova. Espere Deus falar com você, porque Deus dá sinais e quando Ele quer, Ele fala. E é nítido a voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe.